Olá, amados. Soy su hermana en Cristo, Carmen Henneman. Y hoy estoy aquí nuevamente para traerles la segunda parte de nuestro tópico, empezado a 2 semanas atrás, con nuestra introducción y nuestra primera parte, y al tema que yo decidí definir como confrontación. Para fundamentar todo o comentário e discussão que estamos fazendo durante todas essas partes, essas 3 partes, desse mesmo tópico, eu estou usando o mesmo texto de Juan, capítulo 21, 15 a 17. Vimos então que em la semana passada e também na introdução, a base principal de nossa discussão foi esta simples pergunta que Jesus hizo a Pedro, de seus discípulos. Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas más que estos? Esta foi a pergunta. E vimos que em grego, o grego original do Novo Testamento, esta pergunta se traduz assim: Simón Ioanno, agapasme pleon tuton. Literalmente, Simón, hijo de Juan, me amas com amor perfeito, muito mais abundantemente que todos estos? É a pergunta. Já vimos o texto completo em la parte 1, pero eu vou volver a ele ahorita em minutos, solo para centralizar-nos e de aí adelante seguir para a parte 2. Antes, vamos ver novamente a divisão para que possa seguir a sequência do tema junto comigo. Em la parte 1 da semana passada, começamos com a interpretação do texto, e me refiro a este texto aqui, esses 3 versículos, 15, 16 e 17, que apesar de que parecem pequenos, traem uma multitud de detalhes, e por isso, às vezes, os vídeos são um pouco largos. Pero bueno, começamos com a interpretação do texto e também entramos um pouco na vida de Pedro. Quem foi Pedro? Qual foi sua profissão? De onde vino? De onde nasceu? Como era seu caráter? Que aprendeu? Como foi ele como discípulo e mais tarde como apóstolo? Vamos ver então, inclusive com relação à vida de Pedro, se realmente valeu a pena esta conversação que Jesus teve com ele muito antes. Valeu a pena? Isso trajo algum bom resultado? Como podemos evaluar essa conversação personal e bem particular de Jesus com esse discípulo? Veremos isso na parte 3, pero o caso acho que na parte 1, que foi semana passada, vimos aqui esses 2 tópicos e hoje regressaremos novamente para a segunda parte da interpretação do mesmo texto. E na parte 2, que é hoje dia, vamos concentrar-nos na diferença que há entre ovelhas e cordeiros, também entre pastorear e apacentar. Será que são a mesma coisa? Ou será que essas 2 palavras se completam entre si? Como será que podemos entender? E também entraremos nas principais funções de um pastor. Porque estamos falando de pastorear, logicamente tendremos que falar do pastor, porque o pastorear se refere ao pastor. Vamos ver quais são suas principais funções ou atividades ou responsabilidades dentro do ministério pastoral. E a parte 3, que seria a semana que vem, vamos ver então como é que podemos entender algumas experiências contextualizadas de Pedro e relacioná-las com as nossas em nosso tempo atual. Vamos ver se isto seria possível. Também falaremos um pouco de seu grande reto personal. E aí, outra vez, eu volto aqui. Valeu a pena a intenção de Jesus em insistir com aquele discípulo 3 vezes, perguntando-lhe: agapasme pleon tuton? Me amas, Pedro? Me amas realmente? Será que isto concluiu ou terminou positivamente bem para Pedro e seu ministério? Veremos isso na semana que vem. E também iremos ao resultado final da vida de Pedro e seu ministério. Qual foi seu logro personal? Qual foi seu grande resultado final? Valeu a pena toda a vida cristiana que ele viveu e que podemos aprender com esse discípulo tão especial. Bem, para então começar desde o início, volveremos ao mesmo texto de Juan 21, de 15 a 17,
porque na semana passada vimos 3 ou 4 aspectos e hoje vamos ver a parte final da resposta que Jesus deu a Pedro com relação a toda esta conversação. Então, leemos semana passada, e eu vou ler muito rápido ahorita, o mesmo texto. Versículo 15 diz: Rote eriste san lege to Petro Simone ho Jesus. Simone Petro ho Jesus. Simo Ioanno, agapasme pleon tuton, lege auto, nai kyrie, suoidas rote filose, lege auto, bosqueta arniamu. Tradução ao espanhol já leemos, pero vou ler outra vez. Quando hubieron comido, Jesus dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondeu: Sim, Senhor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. 16. Lege auto palin deuteron. Simón Ioanno, agapasme. Lege auto, nai kyrie suoidas rote filose. Lege auto, poimaineta probatamu. 17. Tradução ao espanhol del 16. Volveu a decirles la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Verso 17. Lege auto totriton, Simón Ioanno, filesme? Elopete ho Petros, hote eipen auto totriton, filesme? Caiepen auto, irie, pantasuoidas, tugnoskes rote filose, lege auto to Jesus, bosqueta probatamu. Em espanhol, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, o Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeceu de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacenta mis ovejas. Também al final eu le mostrei essas 4 categorias de amor que são as mais comuns em grego. Então, eu les dije que agape se refere ao amor perfeito, que neste caso é o amor de Deus, porque só Deus é perfeito. Filia, que se refere ao amor fraternal, o amor humano, o amor de homem, que é o amor imperfeito. Estorgue, esse terceiro aqui, que é o amor familiar, e que é o amor que se desenvolve entre padres e hijos e vice-versa. E eros, que é o amor sexual e que não é parte dessa discussão. Então, o que vimos semana passada, na parte 1, com relação à interpretação do texto, foram mais ou menos 4 aspectos distintos. Primeiro, vimos o tipo de pergunta que Jesus hizo a Pedro. Dijo Simón Ioanno. Simón Ioanno tem a tradução, certo? Simón, hijo de Jonás. Agapasme pleon tuton. Quando lemos aqui, vimos que a palavra agapaz vem exatamente de agape, que é o amor perfeito. Então, para começar, Jesus já lhe dijo de frente: me amas com amor perfeito, e aún añadió esta palavra pleon, que é a palavra que traz intensidade a esta pergunta. E dijo pleon: me amas com amor perfeito muito mais abundantemente, que é pleon, muito mais abundantemente que todos estes. Eu imagino que Jesus estava falando com Pedro, apontando para o grupo de discípulos, de los outros discípulos que estava cerca. E eu imagino, então, dijo: me amas com amor perfeito, muito mais abundantemente que estes outros ali, os demais discípulos. Então, a pergunta da resposta de Pedro foi: lege auto, referindo-se a Pedro. Nai kyrie, sim, Senhor, tu oidas rote filose, tu sabes que amo a ti. Lege auto, dijo ele, referindo-se a Jesus, bosqueta arniamu, apacenta los cordeiros míos. Esta é a parte que vamos ver hoje dia. Apacenta mis cordeiros ou pastoreia mis ovejas.
Pero aqui vimos que Jesus perguntou a Pedro usando a primeira e mais alta categoria de amor, que é o amor agape. E Pedro lhe contestou usando a segunda categoria, filó, que é o amor filia, que é o amor imperfeito. Sin embargo, apesar de sua resposta, que não foi exatamente tão alta, Jesus continuou e disse: "Entonces, apacenta mis cordeiros." Venimos então ao versículo 16. Lege autor palin deuteron, dijo ele novamente por segunda vez. Isso é referindo-se a Jesus. Simão Ioano, Simão hijo de Jonás. Agapaz-me. Novamente, Jesus usa agapaz, referindo-se ao amor perfeito, agape. Pero aqui, ele não acrescentou mais esta parte, pleon tuton. Ele não dijo pleon, que significa mais ou muito mais que estes, ou muito mais abundantemente que estes, referindo-se a los demais que estavam cerca. Jesus solamente dijo por segunda vez, agapaz-me, me amas realmente com este amor perfeito. E apesar de que ele não añadiu pleon tuton, que é muito mais abundantemente que estes outros, de toda forma, ele perguntou com amor perfeito: me amas realmente com amor perfeito? E aí vimos que o ponto e coma aqui, ao final de cada pergunta, representa uma interrogação em grego. Então, isto é uma pergunta. Agapaz-me, me amas? Lege autor, dijo ele, referindo-se a Pedro, nai Kyrie, sim senhor, suoidas rote filose. Tu sabes que amo a ti. E Jesus continuou, lege autor, dijo ele, oi manetá probatamu, pastoreia las ovejas minhas. Então, se vamos ver que na segunda vez, igual que na primeira, Jesus perguntou a Pedro se ele o amava usando o amor perfeito, ou a palavra agape, que indica o amor perfeito. Pedro responde como a primeira vez, ele responde novamente usando o amor imperfeito, que é o amor filia. Pedro, hasta aí, não lograva subir a este nível de linguagem de Jesus. Então, Jesus vino para a terceira vez, aqui no versículo 17. Lege autor triton, dijo ele por terceira vez, triton. Simão Ioano, Simão hijo de Juan. Files-me. Ponto y coma es la pregunta. ¿Me amas? Pero como nuestro idioma não pode realmente mostrar a diferença de amor, por isso eu traje aqui o texto em grego. Veja que a terceira vez, Jesus pergunta usando a mesma categoria de amor que Pedro usou para contestar-lhe quando dijo, sim, Senhor, tu sabes todo, tu sabes que te amo. Então, o mesmo filia que Pedro usou aqui, e na primeira vez, filose, e na segunda, filose, Jesus bajou hasta su nível e usou então seu próprio vocabulário, ou seja, o vocabulário de Pedro. Em lugar de perguntar com amor agape, como hizo na primeira e segunda vez, Jesus bajou ao nível de Pedro, al amor filia, e hizo a terceira pergunta, ou seja, perguntou por terceira vez e dijo, files-me, ou seja, me amas realmente com este amor imperfeito, aún com este amor imperfeito. Entonces, a parte seguinte dijo, elopete o Petros, elopete es, elopete o elipite, como quiera mencionar. Esta palavra aqui se refere a tristeza, que como vemos em espanhol, Pedro se entristeceu. Pero há outra versão que diz que Pedro se enojou, incluso que Pedro se sentiu ofendido. Por tantas vezes Jesus insistiu com ele, elopete o Petros, Rotieipen autoto triton. Se entristeceu, Pedro se entristeceu por Jesus haver dicho a ele 3 vezes. Files-me, me amas? Aqui a interrogação. Caieipen autor, e dijo ele, referindo-se a Pedro, Kyrie, Senhor,
quantas oídas, tú sabes todo. Ou tu sabes todas as coisas, também pode traduzir-se assim. Tu gnosques ho te filose. Tu conheces que eu te amo. Veja que aqui Pedro foi muito inteligente. Ele usou exatamente as duas palavras que em grego são usadas para ser a diferença entre saber e conhecer. El saber é el oidas, que se refere a coisas superficiais, como por exemplo, eu sei tu nome. Isto é superficial. Pero também usou el gnosques, que vem de gnosco, que se refere a lo mais profundo. Uma comparação poderia ser, eu não te conosco. Ou seja, quando eu digo, eu sei tu nome, estou falando de lo que é superficial. Pero eu não te conosco, estou referindo-me a lo mais profundo. É exatamente a diferença que vimos aqui. Oidas é algo simples, algo que podemos saber com facilidade, pero el conhecer requer mais atenção e requer ir mais profundamente em uma coisa específica. Neste caso, Pedro disse, Senhor, Kyrie, quantas oidas, tu sabes, oidas, sabes todo, ou todas as coisas, como tu gnosques hote filose, tu conoces que amo a ti. Pero aqui essa parte não só indica que Pedro estava dizendo, Senhor, tu sabes que te amo, pero ele também dizia implicitamente, Senhor, tu sabes com que tipo de amor eu te amo. Como saber isso? Pela forma como ele estava falando. Jesus perguntava, Pedro, agapas-me, amor perfeito. E ele dizia assim, Senhor, hote filosi. Hote filose. Eu amo a ti. Ou seja, por o mesmo tipo de vocabulário que usavam, Pedro sabia que classe de amor Jesus estava requerendo de ele e que tipo de amor ele estava usando para dizer a Jesus, sim, eu te amo. Então, Pedro sabia que esta palavra gnosco aqui referia-se não só simplesmente a dizer, sim, eu te amo, pero tu sabes com que tipo de amor eu te amo. Então, por que me perguntas tanto? E daí eu penso que Pedro se entristeceu, como diz essa palavra, elopete, e vimos bem aqui em espanhol, talvez não tanto pela insistência de Cristo, pero por reconhecer que tipo de amor havia dentro dele. Legue autor, o Jesus. Dijo ele, ou seja, dijo ele Jesus, ou Jesus dijo a ele, a Pedro, vos que tá proba tamu, apacenta las ovejas minhas, ou apacenta mis ovejas, como vimos aqui na tradução. Então, hoje o que vamos fazer é que vamos trabalhar com a última parte da resposta de Jesus. A primeira vez ele disse, apacenta mis cordeiros, a segunda, pastoreia mis ovejas, e a última, apacenta mis ovejas. Vamos trabalhar justamente com esta parte e ver aonde ligamos. Então, vemos aqui que a primeira parte está no versículo 15, quando Jesus disse, apacenta mis cordeiros. Legue autor, dijo ele, vos que tá arniamu, apacenta mis cordeiros. Apacenta los cordeiros míos. Como queira ler, não importa a ordem, o mensagem é o mesmo. Vamos ver então que assim como este símbolo deste lindo cordeiro, que Jesus usou para ser como uma comparação com aqueles novos convertidos ou aqueles novos membros que fazem parte das igrejas e de seu corpo, é o que lemos aqui. Jesus usou aqui uma comparação, porque cordeiro em si é um animal. Pero por que Jesus usou este término ou esta comparação de cordeiro para falar de um grupo ou uma categoria de pessoas que fazem parte de congregações ou de igrejas? Qual é a similitud? Então, a primeira coisa que vamos ver é que a palavra apacentar é literalmente a palavra bosque.
E esta palavra tem muito peso dentro desse versículo e em todo o contexto bíblico. E incluso algumas outras versões dizem que bosque é solamente alimentar. Então, Jesus dijo, alimenta mis cordeiros. Pode ser que seja aceitável. Se tomamos a palavra alimenta e não apacenta, então pensaremos que isso não se refere solamente a alimentar como com alimento, com comida. Porque se for assim, então o significado não estaria completo. Porque esta palavra em si se refere mais que alimentar, ela se refere à ação de alimentar hasta que o cordeiro esteja satisfecho, hasta que o cordeiro esteja como que prazeroso, ou lleno de prazer, porque está lleno de comida, ou saciado, já não tem mais hambre para nada. Em si, esta palavra traduz completamente, ou esta definição traduz completamente a palavra bosque. Ou seja, alimentar a tal ponto de que o animal, o cordeiro, esteja totalmente satisfeito, lleno de prazer, pode descansar, relajar, dormir, porque está totalmente saciado. Então, sua totalidade envolve ou está involucrado no término bosque. Agora, em sua totalidade, esta palavra necessita um pouco mais de complemento, porque literalmente, se saltamos de alimentar para apacentar, entenderemos então que apacentar significa literalmente hacer descansar ou dar descanso a alguém, neste caso, ao cordeiro. Então, em outras palavras, o Senhor Jesus chamava a Pedro e lo mandava dar descanso, considerando a palavra apacentar, dá descanso ou trai descanso a mis cordeiros. Agora vamos ver, hermanos, como é que vamos dar descanso a los cordeiros que eu entendo que sejam os mais recentes na igreja ou os novos convertidos. Como é que vamos fazê-los descansar? Eu entendo que uma das formas é através da paz de Deus, que estamos chamados a distribuir a eles, ou entre eles, a dar a eles. Em outras palavras, esta palavra bosque está completamente satisfeita, ou completamente coberta. Porque tudo o que digo aqui, tanto ele alimentar hasta que o animal esteja satisfeito, totalmente lleno e totalmente prazeroso, como também ele apacentar, que é dar descanso, oferecer descanso ou fazer descansar. Ambas definições estão inseridas na palavra bosque. E ambas só ocorrem completamente quando nós, como os líderes, estamos em paz e então estamos aptos a dar ou oferecer ou criar paz para aquele que não tem paz. Agora, por que eu digo isso? Porque os cordeiros, literalmente, podem ser entendidos como os novos convertidos que estão nas igrejas. Como é que os novos convertidos chegam? Eles, como nós chegamos um dia, eles chegam com tudo o que fazia parte de sua vida passada, com seus problemas, com suas culpas, com seus malos hábitos e com seu vazio, com soledade, com ansiedade, preocupação, enfim, com tudo o que significa uma carga. Desta forma, eles vêm para a igreja. E aí, ano tras ano, através de todo o processo de restauração, conversão e santificação, eles vão cambiando e madurando. Pero no início, quando chegam, normalmente os cordeiros são bastante indisciplinados, são bastante impontuais, eles não são muito organizados, porque eles não conhecem muito, eles são novos convertidos. Incluso, eles nem sequer sabem aún caminhar por fé, porque eles não conhecem a Deus o suficiente. Não entendem bem a palavra, não sabem orar. E, na verdade, eu penso que, às vezes, alguns cordeiros espirituais ou novos convertidos, eles aprendem a crer em Deus através de nós outros. Por isso, é muito importante ter cuidado com nosso testemunho, porque o que hacemos, como expressamos, o caráter que temos, as palavras que usamos, eles vão aprender imediatamente, porque eles são novos convertidos, eles estão absorvendo como na esponja. Por isso, é muito importante ter cuidado com o que nós
vivemos como cristianos. Bien, la palabra arnia aquí literalmente se refiere a cordeiro. Esta é uma palavra neutra que pode ser usada tanto para masculino ou feminino. Neste caso, cordeiros se aplica a arnia. E basicamente esta palavra arnia aparece na Bíblia somente uma vez, que é exatamente aqui nesta referência, João 21:15. E é uma palavra bastante especial dentro desse texto. Agora, o cordeiro, vamos ver como animal. De início, veremos que a palavra vem do término hebreu talé. Talé é usado para referir-se a um cordeiro jovem ou noivo que aún é amamentado, como nos indica o livro de 1 Samuel 7:9. És um hijo muito pequeno, és como um bebê, és el hijito de la oveja. Este é o cordeiro. Tem um temperamento dócil, porque és um bebê, és inofensivo, porque és um bebê, tem facilidade de estabelecer vínculos com os demais, porque está aprendendo, és inocente, porque aún não tem maldade, és aún um bebê, não tem nenhum mecanismo de defesa próprio, porque aún não começou a crescer realmente, não tem habilidade de luta, ou seja, não sabe defender-se, fácil de ser treinado e pode aprender grandes habilidades. Bem, porque ele é dócil, inofensivo, facilmente cria vínculos, é inocente, também ele pode ser treinado e aprender rápido, porque afinal ele também tem capacidade e pode desenvolver habilidades, porque principalmente quando começamos a trabalhar com eles desde os primeiros passos de sua vida cristiana, por exemplo, falando de los cristianos, é fácil ajudar em seu crescimento. Generalmente é manso, e daí o provérbio que diz manso como um cordeiro. Não sei se conhecem este provérbio, mas existe um provérbio que diz que tal pessoa é tão mansa como um cordeiro. E, logicamente, não é agressivo justamente porque é manso. Então, vamos ver. Isso aqui define um cordeiro animal. Estou falando do animal. Agora, se vamos mirar ao ministério, ou se referimos isto à Igreja de Cristo, o cordeiro é todo o contrário do que seria a oveja. Vamos falar da oveja ahorita, mas para começar, a oveja são aqueles membros, são os membros mais maduros, que têm mais tempo na igreja, que já estão treinados e que já fazem tarefas específicas, ministerialmente falando, e podem ajudar ao pastor a discipular a los cordeiros, que são, neste caso, os novos convertidos. Então, o cordeiro é o opuesto, porque é imaduro, aún está aprendendo. E a oveja em si já é madura e sabe incluso ajudar a los demás. Então, generalmente, o cordeiro, por ser novo convertido, e lo associamos com os novos convertidos, generalmente são indisciplinados, não são pontuais, são desorganizados, aún não entendem todo, etc, etc, como já lhes expliquei. Não sabem orar, não entendem bem a Bíblia, não sabem aún crer, não sabem recitar a fé. Eles estão ali para aprender de nós outros. E somos, nesse caso, as ovelhas, as pessoas que têm mais tempo e têm mais madurez. E, al final, por causa de sua idade espiritual muito pequena, e zero em treinamento, eles são os que dão mais trabalho nas igrejas. Agora, por que deveríamos apacentar esses cordeiros? Por que e como deveríamos fazê-lo? Agora, como já les dije, quando uma pessoa vem a Cristo, ela vem traindo todo o que foi sua vida hasta então, todo o seu passado vem junto, e por isso, às vezes, são pessoas muito afetadas interiormente, pessoas que têm uma baixa estima, pessoas que pensam que não servem para nada, que não têm valor nenhum, pessoas que não creem em si próprias, que não creem tampouco em nada, estão desesperadas, estão vazias, solitárias, estão deprimidas, enfim, com uma imensidão de cargas. E a Bíblia diz: apacenta a esses cordeiros, ou seja, dá-lhes paz, justamente porque eles não a têm por agora. Agora vamos ver, hermanos, como membros do corpo de Cristo, muitos de eles chegam completamente vazios. E alguns traem toda esta gama, toda esta quantidade de coisas, da parte do que eu lhes dije, a culpa, a desesperação, vazios, incredulidade e tudo isso. Eles têm muitíssima dificuldade por causa de toda esta condição de caminhar espiritualmente de forma saudável. Por isso, os cordeiros
que hoy se identifican como los nuevos convertidos necesitan mucho de nuestra ayuda. E como não entendem tudo, vão seguir necessitando ajuda hasta um certo tempo. Agora, quando comparamos essas definições relacionadas a cordeiros, veremos que então eles não são muito fáceis. Eles, na verdade, nos vão dar muito trabalho hasta que empecem a expressar alguma madurez. Sin embargo, foi por eles que Jesus empezou sua ordem a Pedro, quando dijo: "Entonces, Pedro, se tu me amas", esta foi a primeira vez que ele perguntou a Pedro, e Pedro lhe contestou a primeira vez, dizendo: "Sim, Senhor, eu te amo". Jesus imediatamente dijo: "Entonces, apacenta mis cordeiros". Ou seja, Jesus começou por o mais difícil. Ele não dijo: "Apacenta mis ovejas" ou "pastoreia mis ovejas". Ele dijo isso depois. Ele começou com os cordeiros, sabendo que os cordeiros são os que mais necessitam ajuda. De repente, eu poderia dizer, são os mais débiles, são os mais pequenitos, são os mais confundidos, são os que mais realmente necessitam ajuda. Jesus disse: apacenta esses cordeiros, não importando se são difíceis ou não, mostrando-nos assim que Jesus também dá muita importância àqueles que são os mais difíceis em nossas congregações, aqueles que são os mais perdidos, os mais desbaratados, os mais problemáticos. Senhor Jesus dá importância a todos de forma igual. Aqui temos só um simbolismo, porque essa é a descrição de um animal. Um está amamentando, é muito pequeno, tem temperamento dócil, indefeso, e por ser muito assim, puro, muito inocente, faz vínculos facilmente com qualquer que lhe trate bem, é inocente, não sabe defender-se a si mesmo, não sabe lutar, enfim, pero tem grande capacidade de aprender. Este aqui é o animal que podemos literalmente comparar com um novo convertido. O novo convertido também é muito inocente, não entende muito, é inofensivo, qualquer pode chegar e fazer-lhe dano a sua fé, a sua esperança em Cristo, porque ele não conhece nada e não sabe defender-se, como mencionamos aqui, não tem mecanismos de defesa, não conhece a palavra para rebater, para rechazar as heresias, para não deixar-se confundir, é literalmente um bebê espiritual, a quem Deus mandou que Pedro cuidara, como nos manda hasta el dia de hoje. Este é o Cordeiro. Agora passamos para o seguinte versículo 16, quando o Senhor se refere a las ovejas. Jesus dijo, depois que Pedro dijo, sim, Senhor, eu te amo, Jesus dijo, então, pastoreia mis ovejas. Legue ao todo, dijo ele, poimanetá probatamu, pastoreia las ovejas minhas. Primeira coisa que vamos ver é que a palavra poimané é literalmente pastorear, porque a palavra pastor vem de poimen, que é pastor, poimen e poimané. Poimen, pastor, poimané, pastorear. Las próbata. Próbata aqui é literalmente ovejas, como mencionamos. E aí les trago a imagem de los animais que chamamos de ovejas. Vamos ver aqui uma coisa de frente que miramos em comparação com a imagem que lhe mostrei del cordeiro. As ovejas sempre estão em bando, sempre estão em grupo. Elas quase nunca estão aisladas. Vamos ver então o que aprendemos com isso. As ovejas, ou a palavra oveja, também vem do hebreu te. Lendo sempre nesta direção, de la derecha para a esquerda, te. Oveja vem do hebreu se e tem muitas emoções. Aqui estão algumas de suas características e podem criar vínculos de amistad. Ou seja, as ovejas amam, elas têm emoções, têm uma excelente memória e podem reconhecer a seus dueños. Isto é excelente. São inteligentes e podem reconhecer e obedecer vozes e ordens de comando. Muito bueno. Naturalmente vivem juntas, em rebanho ou manada, ou seja, em grupos. Podem reconhecer quem não é de seu rebanho. Esta qualidade que é muito boa e muito necessária, tratando-se da igreja. Ahorita vou fazer a comparação. Eles podem reconhecer quem não é parte de seu rebanho.
Su comportamento varia entre dulce e agressivo, pero não importando se é dulce ou agressivo, elas continuam sendo úteis. Ou seja, seu comportamento, seu temperamento ou comportamento é útil sempre. Podem ser domesticadas e aprender. Elas maduram mais rápido que outros quadrúpedes. Isso aqui é uma coisa importante. Entre os demais quadrúpedes que há dessa espécie, as ovelhas são as que maduram mais rápido. E agora eu entendo porque Jesus comparou com as ovelhas. Se adaptam facilmente ao lugar onde vivem, não importa onde se adaptam rápido. São criadas para a reprodução, mientras nós outros para a multiplicação. Sua alimentação é específica, normalmente hierba e heno e cereais. Nossa alimentação como ovelhas de Cristo também é específica, é a palavra de Deus, certo? Encontradas em todos os continentes, como nós outros também, em todo o mundo, se reproduzem quando os dias são mais curtos. Isso aqui é uma informação histórica sobre elas. Seus filhos ou seus bebês nascem na primavera em condições climáticas mais favoráveis para a supervivência de suas crias, ou seja, eles são muito inteligentes. Naturalmente, a oveja descansa em la presença de seu pastor. Isso é algo muito importante, porque mientras está o pastor, com aquele bastão, decimos, com aquela canha, que anda quando trabalha com seu rebanho, então as ovelhas se sentem seguras e podem descansar. Quando seu pastor se ausenta por algum momento, é possível que elas se ponham irritadas e estressadas por algum perigo. E João 10:11 nos mostra um texto muito importante. Eu sou o bom pastor, dijo Jesus. O bom pastor dá sua vida por las ovelhas. Neste caso, por suas ovelhas, que somos nós outros. E foi o que Jesus hizo na cruz, tomando nosso lugar. Vamos ver então que a comparação aqui é perfeita. Depois de ler isto e organizar essas qualidades, eu entendo um pouco mais porque Jesus nos comparou com as ovelhas, com esses animais por causa de suas qualidades. Veremos então que como as ovelhas, nós também temos emoções e podemos criar vínculos de amistades, inclusive vínculos ilegais ou vínculos errôneos, que são aqueles que nos levam a deixar a igreja, aqueles que nos levam a associar-nos a heresias, aqueles que nos levam incluso a crer em coisas falsas. Algo desaprovável e que ocorre em algumas igrejas. Sin embargo, quando usamos essas emoções, esta capacidade de criar vínculos para estabelecer, ou melhor estabelecer, o corpo de Cristo e a igreja onde estamos plantados, isto pode ser positivo. De igual maneira, as ovelhas têm uma boa memória e podem reconhecer seus dueños, assim como as igrejas devem reconhecer e obedecer a seu pastor de maneira que todo o corpo se torne mais sólido a partir da unidade e confiabilidade entre eles. As ovelhas são inteligentes e podem reconhecer e obedecer vozes e ordens de comando. Se a igreja se submete ao liderazgo do pastor, e se o pastor está sendo todo correto, então esta igreja tem todo a crescer. Porque se o pastor foi posto por Deus e está obedecendo ao Senhor em todo, ele pode fazer um excelente trabalho. Porque sua igreja ou suas ovelhas vão obedecer sua voz e sua ordem de comando, ou seja, sua direção. Não é que esse pastor vai estar mandando assim como se fosse a sua própria casa, mas ele vai dirigir de uma tal maneira que as ovelhas, independentemente de sua idade ou nível de experiência, vão segui-lo sem nenhum problema. Naturalmente vivem juntos em rebanho manada. Este é uma das metas mais importantes. A igreja não pode dividir-se, não pode separar-se, não pode estar um contra o outro, porque se isto ocorre, facilmente será destruída. E quando estamos juntos, é muito mais difícil de destruir-nos. Todos sabemos disto. Podem reconhecer quem não é parte de seu rebanho. Então,
esta qualidade aqui é excelente. Uma ovelha animal, quando está em bando, já seja que esteja o pastor cerca com ele bastão, protegendo-las, ou não, quando chega um outro animal, como por exemplo um perro, um gato, um puerco ou um outro animal qualquer diferente de elas se assustam, se põem nerviosas e começam a gritar e se apartam todas e se dividem, se separam, porque elas reconhecem que este que chegou não é parte de seu rebanho. Isto deve ocorrer quando em nossas igrejas chegam os falsos profetas, os falsos maestros, aqueles que vêm traindo doutrinas de demônios para dispersar o corpo de Cristo, aqueles que vêm ensinando dogmas denominacionais e que vêm proibindo o que Deus permitiu e que vêm permitindo o que Deus proibiu para a igreja, ou seja, vêm traindo confusão. É muito importante que tenhamos discernimento para observar e ver e detectar quem não é parte do rebanho e botá-lo a correr de allá. Seu comportamento varia entre dulce e agressivo, ou seja, nós somos diferentes. Alguns são muito dulces, outros são mais fortes, uns falam bem forte, outros mais despacio. Alguns são meio alocados, outros têm outra classe. De toda forma, não importa como seamos, todos, conforme esta qualidade, podemos ser úteis ao reino de Deus. Podem ser domesticadas, como nós também, andar juntos, construindo o mesmo reino de Cristo juntos. Maduram mais rápido que outros quadrúpedes. As ovelhas em si se diferenciam de los cordeiros, assim espiritualmente hablando, porque os cordeiros são os novos convertidos, como já expliquei, mas as ovelhas são aquelas que têm mais tempo na fé, que já entendem, que já conhecem mais, incluso já podem ajudar a los demás, têm mais madurez. Por isso, maduram mais rápido. E essa é uma informação importante. Se adaptam facilmente ao lugar onde vivem. Então, não importa se as ovelhas animais, se elas vivem nas montanhas ou no vale, se vivem em um edifício ou na cova, eles se adaptam rapidamente, porque esta é sua natureza. Nós, como ovelhas de Cristo, também devemos adaptar-nos. Não devemos mirar comodidades, luxos ou recompensas. Devemos simplesmente adaptar-nos a onde Deus nos plantou e ali florescer, como se for um árvore que foi plantado, não importa se cerca de rio ou se em meio do deserto, aonde nos plantaram, ali devemos florescer, porque se o Senhor nos plantou ali, é porque és um suelo, uma terra buena para produzir, e nós podemos hacerlo. As ovelhas animais são criadas para a reprodução e nós, ovelhas de Cristo, para a multiplicação. Por isso, devemos falar de Cristo o máximo que podemos para ganhar mais vidas para seu reino. Multiplicação. A alimentação das ovelhas, perdão, das ovelhas animais é especificamente hierba, heno e cereais. Nossa alimentação como oveja de Cristo é sua palavra, a oração, o ayuno, através da comunhão. De aí vem nosso alimento espiritual. São encontradas em todos os continentes, como nós também. A Igreja de Cristo está por todo o planeta, todo o universo. Então, esta parte aqui é histórica, eu vou saltar, só mencionar que são inteligentes nós também, porque temos a mente de Cristo. E, naturalmente, a oveja descansa na presença do pastor, de seu pastor. Se o pastor está aí presente com esse bastão, a oveja ou o bando de oveja vai descansar sem nenhum problema, porque se sentirá protegida. Se seu pastor se ausenta por algum momento, se sentirão como desprotegidas, solas, solitárias e assustadas, nerviosas, histéricas, enfim, muita coisa pode passar se elas notam que seu protetor não está cerca. E neste caso, nosso protetor sempre está cerca e jamais se ausenta. Como disse esse versículo, Juan 10, 11. Eu sou o bom pastor, dijo Jesus. O bom pastor dá a vida por las ovelhas. Ele já deu sua vida por nós, já tomou nosso lugar, para que nenhum de nós fôramos a aquele lugar de morte. Ele morreu e pagou o preço por nós.
Ahora, hermanos, em relação ao ministério ou à igreja, sem dúvida, eu repito a ustedes, as ovelhas são esses membros que são mais antigos na congregação, os mais maduros, mais experientes, mais disciplinados, são incluso mais educados com relação às coisas de Deus, mais conscientes e mais responsáveis, ao ponto de poder ajudar a los cordeiros, que são os mais difíceis e que são mais pequenos e que estão incluso aprendendo a crescer agora, eles não sabem muito e dependem de nós outros porque aún estão em seus primeiros passos. Podemos ajudar o pastor da igreja assumindo de diferentes posições em diferentes ministérios dentro da igreja, diferentes departamentos, e assim juntos edificar o corpo de Cristo. Para isso estão as ovelhas allá. Veremos então que pastor, ou a palavra pastor, também vem do hebreu e se lê como Raá. Raá tem a conotação de aquele a quem Deus chama. Sabemos que o Novo Testamento, tanto em Coríntios como em Efésios, a Bíblia menciona um texto completo que diz que Deus chamou ou instituiu ou determinou específicos ministérios, incluindo o pastor. Então, se Deus chamou um pastor e plantou ali, ele é o cabeça. E ele é, ou pode ser entendido como aquele que Deus ama, conforme essas duas cartas do Novo Testamento, que é 1 Coríntios e Efésios. Bem, como pastor, entendemos que é aquele a quem Deus chama. Agora, com relação à conotação da palavra pastor, tem uma direta conotação com a palavra ministro, por exemplo. Que é o ministro? Que é um ministrar? Um ministrar não é só um ensinar, porque o ensinar bem pode falar, vou entrar por um ouvido e sair por el outro, de repente, se habla. Pero o ministrar é aquela ação de compartilhar a palavra de maneira que caiga ao mais profundo del alma de quem escuta. Ou seja, alcança hasta as entranhas do interior de uma pessoa. E por isso pode trazer impacto, pode convencer e pode transformar, porque ele ministrar é muito mais do que ensinar, é muito mais do que predicar, é muito mais do que anunciar algo. Ele ministrar é ir hasta as entranhas da vida de los oyentes. E quando há transformação, quando há um cambio de vidas, é porque ele ministrar ou a ministração chegou hasta o mais profundo. E não quedou solo no intelecto, foi muito mais do que podemos ver. Por isso eu coloquei aqui que como ministro e pastor é responsável por interpretar a Bíblia. Quando eu digo principal intérprete da Bíblia, eu não estou dizendo que espiritualmente é assim, estou falando de forma humana, porque espiritualmente o Espírito de Deus é o principal intérprete de sua palavra. Pero quando hablo de um pastor local, humano, dentro de um grupo local, ele é a pessoa responsável por a interpretação da Bíblia. Por exemplo, se a igreja está dividida em ministérios e algum dos líderes, alguma das ovelhas que já se transformou em um líder, começa a ensinar algo diferente, que não está bem fundamentado na Bíblia, que é algo novo, que não existe, o pastor, como intérprete da Bíblia, da palavra, deve ir allá e tratar de arreglar o problema, aclarar a confusão e eliminar lo que sea. Ou se alguém novo chega à igreja e começa a predicar e a falar e a dizer coisas, o pastor é responsável por cuidar a que a Bíblia não seja mal interpretada, não traga mensagens confundidas por alguém que não conhece exatamente o que está falando. Então, neste sentido, em aspecto humano, o pastor é responsável por a interpretação bíblica que existe dentro do corpo da congregação onde ele foi plantado como pastor. Isto não significa que ele está substituindo o Espírito Santo, porque isso é impossível. A outra conotação que se dá ao pastor é que ele é um cuidador. Um cuidador se entende por aquele que observa continuamente, ou seja, é aquele que está sempre ao redor do rebanho, aquele que vê o que está sucedendo allá adelante, mas também já sabe o que está sucedendo atrás. Vê todo o que está à direita, mas também o que está à esquerda. Ele está ao redor do rebanho e continuamente observa, porque ele está cuidando,
para não perder nenhuma oveja, para que nenhuma escape, nenhuma se perda, nenhuma se hiera, nenhuma enferme, nenhuma coma nada venenoso, como por exemplo na heresia, e nadie muera. Ele está cuidando para não perder nenhuma. Además, porque el pastor pastorea, dice la Biblia, como quien ha de dar cuentas a Deus de todos aqueles que Deus puso em suas manos. Também o pastor é um apacentador. E nesse sentido, já falei antes que apacentar é literalmente aquele que dá ou distribui paz. Então, neste caso, aquele que hace la paz ou hace la paz existir entre sua congregação, tanto entre as ovelhas como entre os cordeiros, aqueles que são liderados e aqueles que são os líderes, aqueles que estão a seu lado direito e também a seu lado esquerdo. Ou seja, o pastor tem o chamado de Deus para estabelecer paz, porque só assim o rebanho descansará e não se estressará, não perderá a fé, não entrará em pânico, em desespero e poderá cumprir aquilo para o que o Senhor lhe puso ali. A palavra pastor também vem do idioma grego do Novo Testamento. Como substantivo é poimen, que é literalmente pastor, e como verbo é poimaino, que é pastorear. Tanto pastor como pastorear estão no contexto do Novo Testamento grego e tem total relação com a palavra que estamos discutindo agora. No Antigo Testamento, a palavra pastor aparece cerca de 170 vezes. Essas 170 incluem todos os tipos de pastores, incluso pastores de ovelhas, pastores de ganados, pastores de animais. Ou seja, a palavra pastor, não importa que pastor, aparece junto aqui 170 vezes. E no Novo Testamento só aparece 29 vezes e quase todas elas se referem a Jesus Cristo. Agora vimos esse texto lindo que diz aqui em Jeremias 3:15 e que mostra o desejo profundo do coração de nosso Deus. E que diz: os darei pastores segundo meu coração, que os apacentem com ciência e inteligência. Aqui esse texto, essa primeira parte é a parte que mais me gusta. Pastores segundo meu coração. Aqueles pastores que estão realmente muito apegados ao Senhor, muito fundamentados em sua palavra, andando conforme o coração de Deus. Esses são os que o agradam. A segunda parte, há outra versão que diz que os apacentem com conhecimento e com sabedoria. É a versão que me gusta mais. Eu trago este porque assim aparece em sua Bíblia em espanhol, mas na verdade ciência aqui literalmente se pode transferir para conhecimento, referindo-se à palavra de Deus, e inteligência pode cambiar-se por sabedoria, que é o que vem de Deus, conforme nos ensina Timoteo no Novo Testamento, e disse: quem necessita sabedoria, pida a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou nada se les niega, e ser-lhe-á dado. Então, me gusta muito essa outra versão que cambia ciência por conhecimento, referindo-se à palavra, e inteligência por sabedoria. Pero afinal, este é o mesmo versículo. Deus espera que seamos segundo seu coração, aquele que anda com Deus, que faz o que Deus quer e não o que eles querem fazer por si próprio. E además, esteja fundamentado no conhecimento de sua palavra, segundo a sabedoria que vem do alto. Esse texto é realmente completo. Depois disso, ou a partir deste ponto, podemos então definir algumas funções principais do pastor. Por exemplo, uma delas é guiar. Que seria guiar? Guiar hace que o pastor conduzca a congregação em la direção correta. Isto é literalmente pastorear. Guiar a las ovejas em la direção correta. Correcta. ¿Por quê? Porque há outras direções que se pode tomar, pero Deus chama ao pastor para indicar à igreja a direção, ou qual é a direção correta. E o que significa hacer que o grupo vaya em la mesma direção, ou seja, na direção correta. E neste caso, eu penso que quando o pastor indica a direção correta e pastoreia de acordo a lo que Deus espera, não há divisão, a igreja não se divide.
Porque quando se divide é porque o pastoreio possivelmente não está sendo integral. Es decir, las ovejas todavía sienten hambre y por lo tanto se largam por aí a buscar comida em outros pastos, em outras igrejas, em outras denominações e acabam comendo heresias, por exemplo, porque o pastoreio não está completo ou não é integral. Por isso cai sobre o pastor a grande responsabilidade de guiar corretamente. A segunda função principal do pastor é ser governar. Governar implica ensinar pacientemente, a obedecer, cooperar, perseverar e a santificar-se. São 4 passos muitíssimo importantes e que não podem escapar, não podem ser ignorados dentro desta função de governar. É decir, através de todos esses princípios e passos importantes, o pastor vai basicamente moldear o caráter de cada um desses membros em sua nova vida cristiana. Em outras palavras, é todo o que o pastor deve fazer. O opuesto, ele nunca deve ser, que seria, por exemplo, o pastor nunca deve explotar a oveja ou o cordeiro, nunca deve abusar deles para nada e jamais deve abandoná-los. Por quê? Porque a Bíblia diz no versículo que já lemos ahorita, el buen pastor llega a dar vida por las ovejas, certo? Em Juan 10, versículo 11. E este é Jesus. Logicamente que ele já deu sua vida por nós, pero o pastor que ele põe lá para estar em frente da congregação deve imitar a conduta de Cristo e cuidar da oveja da melhor forma possível, ao ponto de tomar seu lugar e tornar mais suave a caminhada e as lutas e as tribulações que ella tenga que enfrentar por adelante. La tercera función importante del pastor es alimentar. Y eso se refiere a seleccionar cuidadosamente el alimento espiritual que las ovejas y los corderos van a empezar a comer. Selecionar cuidadosamente, essa é uma palavra muito importante. Selecionar cuidadosamente es una necesidad que a oveja tem e que o pastor deve desenvolver. E isto se refere a que não se deve permitir que suas ovejas se larguem por aí e comam comida estranha, como por exemplo, heresias, doutrinas falsas ou falsas doutrinas, ou doutrinas de demônios, que são aquelas doutrinas que matam a fé. Há pessoas, como já disse, que às vezes aparecem em nossas igrejas fazendo umas profetadas terríveis e começam a proibir coisas que a Bíblia não proíbe ou permitir coisas que a Bíblia não permite, mas bem hace o contrário, proíbe. Então se confunde e acaba matando a fé da congregação. A palavra específica é pastorear, que literalmente significa não só alimentar, pero também alimentar de tal maneira que o alimento seja cuidadosamente selecionado, para que a oveja não coma nada malogrado, nada podrido, nada que seja venenoso e que venga, afinal, matar sua fé. A Bíblia diz que pastorear, como é a palavra que temos aqui, significa alimentar hasta o ponto de que o cordeiro esteja satisfeito, prazeroso e saciado e não tenha hambre mais para nada e aí não tenha que correr para outras igrejas e denominações e comer as heresias que está ensinando por aí. Se o pastor alimenta com esta qualidade que Deus espera que ele haga, sua igreja não se perderá, porque o alimento espiritual que ela está sendo servido será suficiente para manter sua fé firme e crescente. Sua quarta função principal é proteger. Como nos disse Juan 10:11, eu sou o bom pastor, dijo Jesus. O bom pastor dá sua vida por as ovelhas. Ou seja, Jesus nos protege. E nesse evento da crucificação, nos protegeu de tal maneira que deu sua vida por nós, para que nós não caíramos allá e tomáramos aquele lugar de morte. Essas 4 funções são muitíssimo necessárias e importantes enquanto pastor. Agora, eu pergunto a ti, se esta pergunta fuera para ti, se Jesus, assim como perguntou a Pedro, perguntar a ti, Timo Ioanno, agapaz me pleon tuton, e como eu sugeri na parte 1,
Si tú cambias el nombre de Simón, miramos aqui em espanhol, Simón hijo de Jonás. Se tu cambias esta parte primeira deste versículo, desta parte do versículo, por el tuyo, puedes colocar tu nombre e fazer a pergunta, ¿me amas más que estos? Esta é a pergunta de Jesus para ti ou para mim. Então, ¿qué diríamos nosotros como respuesta? Y entonces, si nuestra respuesta fuera como de Pedro, sí, Señor, yo te amo, posiblemente Jesús diría, entonces apacenta mis corderos. O sea, cuida de esses que son más difíciles en la iglesia. No los abandone, no los ignore, no los aborrezcas porque son difíciles. Eles estão ali porque eu los traje. Apacenta, dá-lhes paz. Apacenta, dá-lhes paz para que puedan sobreviver esse tempo difícil e começar a crescer. Además, pastorea mis ovejas. Não las desprezes, não las trate mal, não abuse de ellas, não las ignores, não los abandones. Trabaja entonces com esses dois níveis, o nível del cordeiro e de las ovejas. Aparentemente os mais difíceis, aparentemente os mais enrijecidos, mais duros, de repente, mais sólidos. Ou como será que trabalharemos entre essas duas classificações ou essas duas modalidades? Eu só sei de uma coisa, irmãos, quando pensamos em toda esta conversação entre Jesus e Pedro, uma coisa me vem à mente. Quando nós amamos a Deus, queremos fazer algo para agradar-lhe sempre. Se tu e eu amamos a Deus, sempre vamos querer fazer algo para agradar-lhe. E então, como queremos fazer algo para agradá-lo, nunca devemos dizer-lhe não. Devemos dizer sim, porque o que quer que seja que o Senhor nos mande ser, Ele é quem nos vai capacitar para ser o que Ele espera que hagamos. Porque se nós começamos a discutir de acordo a nossa mentalidade, então não vamos fazer nada. Pero como para ser a obra de Deus não dependemos de nós mesmos, hagamos como Isaías hizo allá no Antigo Testamento. Deus lançou a pergunta, diria assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Instantaneamente ou imediatamente, Isaías saltou e disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não sei como Isaías estuvo, pero a coisa é que imediatamente ele disse, aqui estou e estou disposto. Assim que o que quer é que o Senhor nos mande a ser. Ele é quem nos vai capacitar e usar-nos. Então, ao concluir esta segunda parte, que é hoje de nosso vídeo, eu quero fazer-te 3 perguntas importantes e quero deixar-te pensando nelas hasta nossa próxima terceira parte. A primeira, já has descoberto como Deus quer usar-te aqui para edificar seu reino? Já has descoberto, tu sabes em que Deus quer usar-te? Em que tipo de obra, em que tipo de ministério? E eu não estou falando que para ser usado por Deus tens que convertir-te em um pastor, não estou falando disso. Não é necessário ser um pastor para servir a Deus. Basta que seas um filho de Deus, um cristiano, uma cristiana, então já tens o suficiente para falar do Senhor. Para tu própria família, por exemplo, para tus amigos, para aqueles que trabalham contigo aonde tu trabalhas, aqueles que estão em tua escola, tus vizinhos, enfim, as pessoas que estão a tu redor. Já descobriste como alcançá-los? Já descobriste para que realmente o Senhor te chamou e em que pode ser útil? A segunda pergunta, o que estás fazendo atualmente para Deus? O que estás fazendo atualmente para edificar seu reino? Já estás fazendo algo? O que estás fazendo? E a terceira, que lhe devolverás multiplicadamente em aquele grande dia? Hermanos, Jesus está volviendo. Já sabemos, ele está regressando para buscar sua igreja. Pero há uma parábola que habla de los talentos, certo? E essa parábola nos diz que um senhor distribuiu talentos entre seus empregados, entre seus servos. A um deu 1 talento, a outro deu 2, e assim sucessivamente. Aquele a quem deu 1,
Ele teve medo e não hizo nada, não trabalhou com o talento e lo guardou. Quando o Senhor regressou, lhe devolveu o mesmo talento e o Senhor não estuvo feliz com aquela atitude. Aquele que recebeu 5, devolveu 10. Aquele que recebeu 8, devolveu 10, e etc, etc. Não estou dizendo que essa contagem está na Bíblia, não existe 8 nem nada. Estou dizendo, se o Senhor te deu 2 talentos, tens que trabalhar e devolver por lo menos 4. Se o Senhor me deu 4 talentos, eu necessito devolver por lo menos 8. Ou seja, trabalhemos para devolver, porque o grande dia vendrá quando Jesus volverá e cada um de nós compararemos delante de su gran trono e prestaremos conta de nossas vidas e também de lo que Ele nos entregou para multiplicar. Que tens tu listo para entregar multiplicadamente ao Senhor quando Ele volver? Se Ele volver hoje, que darias tu ao Senhor? Quantas vidas ganastes para Cristo? A quantos estás anunciando? Por quanto estás orando? Como está incluso tua vida com Deus? Que lhe darias multiplicadamente naquele grande dia? Jesus desafiou a Pedro aqui a apacentar seus cordeiros e também a pastorear suas ovelhas. Então eu me pergunto a mim mesmo, acaso estava Pedro listo? Eu honestamente penso com minha mente, eu não creio que estava. Eu penso que Pedro era todo desorganizado, todo louco, todo... Ai, eu penso que Pedro era alguém difícil de trabalhar junto. Pero Jesus não levou isso em conta. Ele disse, bueno, Pedro, se tu dizes que me ama, tu já eres um hijo de Deus, empieza a poner as manos na obra. Cordeiros e ovelhas. Parte para o trabalho, empieza a ser, deja de hacer essas coisas, eu arregla tu vida e etc, etc. Eu estou usando minhas palavras humanas. Isso não está na Bíblia. Certo? Estou só dizendo, se fora para nós esta pergunta. Jesus não perguntou se ele estava listo, se ele já tinha suficiente conhecimento, se ele já havia crescido o suficiente, se ele tinha uma fé poderosa. Ele não perguntou nada. Ele só disse, tu me amas, porque se tu tens amor, então já tens toda a condição. Estás listo? Empieza a hacer a obra com os cordeiros e com as ovelhas. Que o Senhor não nos encontre desprevenidos e sem uma resposta. E novamente, quando ele mandou Pedro hacer algo, ele começou com os cordeiros, com aquele grupo que todos consideram mais difíceis de trabalhar, porque não sabem nada, são indisciplinados, impontuais, são meio... Alguns são difíceis, têm suas manias de pecados e tudo isso são difíceis. Pero é justamente por este lado o Senhor mandou que ele começara, porque a estes também o Senhor dá muito valor. Então, pensa nessas 3 perguntas. Has descoberto como Deus quer usar-te? Que estás fazendo atualmente para Ele? E, sobretudo, que lhe darás multiplicadamente naquele grande dia, quando comparecerás delante do trono de Deus para prestar conta de tu vida e de lo que hiciste, como eu, de minha vida e também de lo que hice. Bien, mientras nosotros chegamos hasta aí, eu espero que tu estude esse texto de João 25, 21, de 15 a 17, João 21, de 15 a 17, e estude lo mais que puedas para que, eu dije la outra vez, quanto mais estudemos a palavra do Senhor, mais conhecemos ao Deus da palavra e, consequentemente, mais conhecemos a nós mesmos. Então, eu estou segura que, se lo haces, estaremos listos para saltar a la terceira parte de nuestra discussão sobre confrontação em base a João 21, de 15 a 17. ¿Ok? Então, te veo allá. Que Deus te bendiga. Gracias.